Pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas no que tange aos meios de prova em direito admitidos, não é verdade? O que eu trago para a gente trabalhar hoje aqui é um meio de prova que, embora não existisse no ponto de vista expresso no Código de Processo Civil anterior, ele veio expresso no atual Código de Processo Civil, que é a figura da chamada ata notarial, correto? Bom, aí na tela vocês estão percebendo aí uma postagem que eu peguei na internet do Colégio Notarial do Brasil, que nos dá essa definição do que seja a ata notarial. Mas eu repito mais uma vez, né? Embora o Código de Processo Civil anterior não fizesse proibição expressa da figura da ata notarial, lembre-se, né, pelo princípio da atipicidade da prova, ou seja, todos os meios de prova em direito podem ser admitidos. Então, mesmo não estando especificado claramente no Código de Processo Civil anterior, nada impedia da existência da ata notarial no Código de Processo Civil anterior. Mas fato é que o artigo 384 do atual Código de Processo Civil fez menção expressa à ata notarial, dizendo o seguinte: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Interessante isso. Quer dizer, então, que a ata notarial nada mais é do que o comparecimento de uma pessoa perante um tabelião, ou seja, um cartório de títulos e documentos, melhor dizendo, um cartório de notas, onde você vai pedir ao tabelião que faça o quê? A documentação de determinado fato, que possa eventualmente ser necessário essa providência. Interessante que a ata notarial, senhoras e senhores, que eu repito, é o ato de você comparecer a um tabelião e fazer a lavratura de determinado fato, ela assumiu uma feição muito interessante da atual roupagem do Código de Processo Civil e tem contribuído cada vez mais com aquilo que eu falei dias atrás para o sumiço da prova testemunhal. Olha só, se eu posso, por exemplo, pegar uma pessoa, levar uma pessoa no cartório, para que essa pessoa no cartório faça a transcrição, faça um depoimento, faça uma declaração perante o tabelião faz a lavratura daquela ata. O ato do tabelião tem o que a gente chama de presunção de fé pública, ou seja, passa a ser um documento público, eu junto aquilo na minha petição inicial, junto com a documentação na minha petição inicial, e o ônus de comprovar a ausência de autenticidade naquele documento passa a ser de quem? Da parte contrária. Então, na realidade, quando a gente fala de ata notarial, a gente assume uma feição muito interessante no atual Código de Processo Civil, porque, eu repito, isso contribui para o sumiço da prova testemunhal. Ora, é muito mais claro, muito mais interessante para nós levarmos, por exemplo, uma testemunha no cartório, faz a lavratura lá do seu testemunho e eu junto aquilo no processo. E aí que está a grande particularidade, porque se eu faço isso para um documento particular, nós vamos ver mais à frente, que esse documento particular não tem o que a gente chama de presunção de fé pública. Ao passo que essa ata lavrada pelo tabelião traz para nós a roupagem de documento público. Inclusive o documento público tem essa particularidade, a presunção relativa de veracidade. É o que acontece, por exemplo, com o boletim de ocorrência. As pessoas sempre falam comigo, o boletim de ocorrência é um meio eficaz? Sim, muito eficaz. Por quê? Porque o boletim de ocorrência ele é feito e lavrado por um agente público e passa a ter a chamada presunção de veracidade. Então a ata notarial, sem dúvida nenhuma, surgiu com uma grande feição na atualidade. Bom, vamos dar um outro exemplo de ata notarial, Facebook, WhatsApp, Instagram. Imaginemos então que você se deparou com uma situação onde tem lá uma imagem ofensiva sua no Facebook, no Instagram. Você pode muito bem dar o print e usar aquilo no seu processo. Só que aquela print que você fez, aquela colar, copiar que você fez, ele passa a ser um documento particular. Ao passo que se eu vou até o tabelião, peço o tabelião para acessar, por exemplo, determinado site, acessar determinada página no Facebook, ou Instagram, o que for, ou até mesmo no WhatsApp, o tabelião faz a transcrição daquela notícia, daquela postagem, o documento passa a ter a feição de documento público.
Ora, se você parar para pensar que nos últimos anos as questões de rede social, elas assumiram assim uma feição enorme no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, tudo é rede social, tudo é Facebook, tudo é Instagram, percebam os senhores que isso também pode ser objeto da chamada ata notarial dentro desse contexto, tá certo? Então observem bem mais uma vez aqui. A ata notarial é um instrumento público no qual o tabelião documenta de forma imparcial um fato, uma situação ou uma circunstância presenciada por ele, perpetuando-os no tempo. Observação interessante essa do Colégio Notarial do Brasil. É feito de forma imparcial pelo tabelião. Então o camarada do cartório, o tabelião, ele não vai entrar, não vai adentrar nos critérios, por exemplo, que levaram àquela feitura daquela prova. Ou seja, ele não vai entrar em discussão se é uma prova legítima, se é uma prova lícita, se não é uma prova lícita, não. Ele vai simplesmente fazer o que a parte pediu. Tanto é que eu ouso dizer para vocês, se eu chego lá no tabelião, falo, tabelião, eu vou digitar um negócio, você faz uma ata aí. Pois não, pode falar. Eu, Rafael, sou o presidente da República. O tabelião vai virar e falar assim, compareceu Rafael na data do dia tal e declarou que é o presidente da República. Ou seja, ato notarial nada mais é um documento onde o tabelião vai de forma presencial declarar uma circunstância, uma situação que ocorreu na sua presença. Então ele declara lá, eu, tabelião, declaro que o Rafael veio aqui e falou que é o presidente da República. Tanto é que nós vamos ver que a ata notarial, mais à frente, quando falamos de documento público, ela faz prova da sua autenticidade, mas não do ato declarado. Isso é muito importante a gente também ter em mente aqui nesse momento. Então percebam que a ata notarial realmente tem uma feição muito interessante na atual conjectura do direito. Observem também que essa questão da ata notarial, ela tem uma eficácia probatória muito contundente. Por quê? Porque ela traz a presunção de veracidade dos fatos nela contidos. É um importante meio de prova, de acordo com o artigo 384 do Código de Processo Civil, porque faz prova, auxilia o autor ou réu na realização das provas que lhes competem. Lembrando mais uma vez aos senhores que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então é muito interessante a gente lembrar que isso nada mais é do que um meio de prova destinado às partes. Eu tive uma ata notarial recentemente agora, um pouco antes dessa pandemia, muito bacana. O que acontecia? Eu tinha um camarada que alugou uma garagem de um cliente meu. E ele alugou essa garagem para guardar utensílios dele. É até muito parecido com aquele que a gente vê nos Estados Unidos, que o pessoal aluga a garagem, né? Então ele alugou a garagem para guardar várias coisas. Mas fato é que ele sumiu, certo? Sumiu. E passado alguns anos foi proposta uma ação de despejo contra ele, mas aquele negócio estava na garagem. Qual o meio legal que eu tenho para documentar o que tinha naquela garagem? A ata notarial. Chamei o tabelião foi até o local, tirou as fotografias, nós abrimos lá aquilo que estava na garagem, o tabelião certificou que era isso, aquilo, presunção de veracidade, estou documentado, inclusive com a possibilidade de retirar aquilo do local, alguma coisa nesse sentido, enquanto judicializa a questão. Então realmente é muito interessante essa questão da ata notarial. O Colégio Notarial nos dá até um exemplo bacana lá, ó. Para comprovar a existência e o conteúdo de sites da internet, conversas de WhatsApp, realização de assembleias de pessoas jurídicas, estado de imóveis da entrega das chaves, ou atestar a presença de uma pessoa em determinado lugar ou a ocorrência de qualquer fato. Então é interessante que o interessado vai solicitar a lavratura dessa ata notarial perante qualquer cartório do Brasil para fazer aquilo lá, lembrando, obviamente, que dentro da circunscrição a qual pertenceu o cartório, que é mais recomendável essa questão. Os artigos 384 e seguintes, eles tratam para a gente desse meio de prova tão interessante, né? Inclusive o 384, parágrafo único, fala que inclusive imagens ou sons gravados em arquivos eletrônicos poderão constar de ata notarial. Inclusive fazer degravação, né? Eu pego lá uma conversa ambiental de repente, dependendo do caso, uma reunião de condomínio, e transcrevo lá na ata notarial o que aconteceu naquela reunião de condomínio. Então ela ganhou um meio, ela passou a ter um status de meio de prova muito interessante
no atual conjectura. A Lei Federal 8.935, ainda de 94, repetindo, 8.935 de 1994, no seu artigo 7º, inciso 3, já previa a figura da ata notarial, tá certo? Inclusive como forma de documentar a existência ou modo de existir de algum fato jurídico, tá certo? Então já existia isso aí. Eu penso para vocês hoje, chamo a atenção para vocês hoje, que na minha advocacia eu tenho utilizado isso com muita insistência, com muita, de forma muito usual, para tudo quanto é tipo de ação. Né? Esses dias para trás tivemos uma ação judicial interessante, onde a mãe não queria deixar o pai ver o filho, né? Fizemos a ata notarial em cima do WhatsApp que ela mandou para ele, né? E em cima desse WhatsApp que ela mandou para ele falando que não ia deixar ele ver a criança por os motivos lá, entramos lá com a questão da alienação parental, ou seja, mostrando que a mãe estava impedindo lá o pai de exercer o seu direito de visita de filho, tá certo? Então assim, eu estou mostrando para vocês que esses casos realmente são realmente muito utilizados. E é interessante porque a ata notarial impede, por exemplo, de alguma informação que deixe de ser documentado. Por exemplo, a página da internet que foi retirada do ar. O cara pode tirar, pode apagar, então realmente é muito interessante isso para a gente. Então eu dou mais exemplo, documentação de e-mail, que vai constar inclusive o IP do computador, data e horário. Então tudo isso pode ser utilizado para utilização da ata notarial dentro desse contexto. Até para questões envolvendo direito de vizinhança, penso eu, da possibilidade de se utilizar da ata notarial do artigo 384 do Código de Processo Civil. Então, eu chamo atenção para a ata notarial mais uma vez, que ela é um meio muito contundente hoje de prova para a gente se utilizar. Mas eu chamo mais uma vez a atenção daquilo que eu venho falando nas nossas aulas. O quê? Lembre-se, todos os meios de prova em direito são admitidos. Se todos os meios de prova em direito são admitidos, cara, você pode utilizar de qualquer meio de prova que você quiser. O que nós temos que lembrar é exatamente desse ônus da prova. Se você tem um ônus de fazer a prova construtiva, vai caber ao réu fazer o quê? A desconstituição dessa prova. E aí que está a importância da ata notarial dessa nossa aula de hoje. Por quê? Porque a ata notarial se mostra um eficaz meio de prova. Por quê? Porque ela traz a presunção de fé pública. A partir do momento que o tabelião fez essa ata notarial, temos aí o quê? A presunção de fé pública. E essa presunção de fé pública vai ficar muito contundente para nós daqui a umas 4, 5 aulas, quando nós falarmos lá na prova documental a respeito exatamente dessa particularidade que é exatamente a presunção de fé pública e a presunção de autenticidade daquele meio de prova. Certo, pessoal? Muito bem. Obrigado, então, pela ata notarial. Voltamos já com a questão do depoimento pessoal. Valeu, gente!